Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal Bom do dia. Eustáquio. Hoje são 28 de fevereiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cargo engenheiro, nível superior. Esse concurso se realizou em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a SESGRAN Rio. Veja a questão aí. Temos assim: segundo a norma padrão, o sinal indicativo da crase não deve ser utilizado no seguinte trecho. Certamente porque não é fácil compreender certas questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações. Certamente porque não é fácil compreender certas questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações. Então você tem aí o verbo tender. As pessoas tendem. Tendem a quê? A. O verbo tender aí, tendem, exigindo a preposição a. Então veja aí. Tendem a. Esse aí sem crase. E continua a questão. A mesma justificativa para essa proibição pode ser identificada em dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Muito bem, o que essa questão quer, gente? Muito bem, essa questão, ela traz aí o verbo tender, lá no finalzinho do texto. As pessoas tendem a quê? A aceitar. Veja aí esse A. Esse A está sem crase. Ele não pode ser craseado. E aí você tem que descobrir por quê. Então veja, a questão quer que você encontre a única opção que traga também uma preposição sem crase pelo mesmo motivo desse verbo aqui, tendem a, entendeu? Então você vê aqui no texto, as pessoas tendem a quê? A aceitar esse A sem crase. Por que esse A está sem crase? Porque nós não podemos colocar a crase sobre esse A. Por quê? Então você vai procurar a única opção em que a preposição naquela opção também não pode ser craseada. A preposição A, o A, não pode ser craseado pela mesma razão, pelo mesmo motivo que esse A aqui do verbo tender, entendeu? As pessoas tendem a. Olha a preposição, olha o A aí. Não pode ser craseado por uma razão. Então você vai procurar a opção em que o A também lá não possa ser craseado, o A, pelo mesmo motivo desse A aqui de tendem a aceitar. Certinho? Entendeu? Procure a opção aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o A não é craseado pelo mesmo motivo desse A aqui no texto. As pessoas tendem a aceitar. Então, para que eu procure uma opção com a mesma regra em relação à crase do verbo aqui tender, então eu tenho que saber aqui, antes, eu tenho que saber por que esse A aqui, depois de tendem, esse A não é craseado. Qual é o motivo? Por quê? Eu tenho que saber isso antes. Então vamos aqui ao texto acima. As pessoas tendem a quê? A aceitar. Então esse aí é exigido pelo verbo tender. Verbo tender, tendem. As pessoas tendem. Terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. Porque esse A tendem a aceitar, porque esse aí não leva crase, hein? Qual a razão? A razão é simples. Não leva crase esse aí porque vem antes de verbo. Olha o verbo aí, aceitar. Tendem a quê? A aceitar. Então esse aí não leva crase. Esse aí é apenas a preposição a. Não há o artigo feminino a para formar a crase aí. Temos apenas a preposição a. Tendem a aceitar. Então, a palavra que vem depois desse aí é o verbo aceitar. Verbo não aceita artigo, muito menos feminino. Aceitar. Não aceita o artigo feminino. Então, a crase aí não existe crase porque vem antes do verbo. Então, você vai procurar agora a única opção em que a crase lá, o a, não vem craseado porque também vem antes de verbo, viu aí? A mesma regra desse tendem a aceitar aqui. Tendem a aceitar sem crase, porque vem antes de verbo. Então você vai procurar a única opção em que o a não é craseado, porque também vem antes de verbo. Viu aí? A mesma situação do tendem a aceitar aqui, na oração acima. Então vamos aí olhar as opções e vamos procurar aquela opção em que o a não é craseado porque vem antes de verbo. Viu aí? Vejamos a opção A. É natural que isso aconteça quando mais não seja, porque as certezas nos dão segurança e tranquilidade. Pô-las em questão equivale a atirar o chão de sob nossos pés. Veja aí na opção A, as expressões equivale a tirar. Equivale a quê? Pede a preposição a, equivale a. E aí, tirar. Veja bem, na opção A, você tem essa expressão aí em destaque, equivale a tirar. Aí eu pergunto, por que esse aí não está craseado, hein? Por quê? Esse aí, da opção A, não está craseado pela mesma regra de tendem a aceitar. Você viu que o A de tendem a aceitar, esse A aí, ele não é craseado porque vem antes de verbo. Da mesma forma, esse A aqui também não é craseado na opção A porque vem antes de verbo. Olha o verbo aí, tirar, e o A antes. Então, encontramos de imediato a opção que a questão quer. A questão quer que você encontre o A sem crase. E por que ele não é craseado? Pela mesma razão de tendem a aceitar. Vem antes de verbo. E aqui também. Equivale a quê? Equivale a tirar. O A aí vem antes de verbo. Não leva também crase por isso. Então encontramos a opção que a questão quer. A opção A.
Vejamos por didática a opção B de bola. Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as certezas e os valores. Veja a expressão em destaque aí da opção B de bola. Passaram a segundo plano. Então você tem aí o verbo passar. Passaram. Passaram a quê? Esse verbo aí exige a preposição a. Passaram. Passaram a quê? Aí vem a segundo plano. Por que esse aí não leva crase, hein? Por quê? Porque vem antes da palavra aí segundo, que é a palavra masculina e não feminina. O segundo plano. Então você vê que esse a aí, passaram a segundo plano, esse a não leva acento, porque depois dele vem uma palavra masculina e não um verbo. Então a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Como nós vimos, a questão quer o a sem crase pela mesma razão de tendem a aceitar. O a sem crase antes de verbo. E segundo aí, segundo plano, segundo, isso aí é um masculino, uma palavra masculina. Então, na opção B de bola, o aí não leva crase porque vem antes de uma palavra masculina e não de um verbo. Vejamos a opção C de casa. A visão inovadora veio ganhando terreno e, mais do que isso, conquistando posições estratégicas, o que tornou possível influir na formação de novas gerações, menos resistentes a visões questionadoras. Veja aí essas expressões em destaque na opção C. Menos resistentes a visões questionadoras. Por que esse aí não leva crase, hein? Antes de visões. Por que não leva crase? Porque apenas aí é a preposição a. A preposição a eu coloquei aí antes de um substantivo feminino no plural. Eu poderia ter colocado a crase aí se eu quisesse colocar também tudo em plural. Eu diria assim, menos resistentes às visões questionadoras. Eu colocaria crase em as visões. Menos resistentes a quê? Resistentes a quê? Preposição a. Eu colocaria aí no plural, estaria correto também. Menos resistentes às, com crase, visões questionadoras. Mas eu posso, antes de pronome, antes de substantivos no feminino plural, eu posso colocar apenas a preposição. E foi o caso aí, ó. Menos resistentes a visões questionadoras. Aí esse a é apenas a preposição. Eu não coloquei crase aí porque eu não quis colocar crase. Coloquei apenas no singular. Aqui o a no singular. Antes de substantivo no plural. Eu posso fazer isso. Eu posso dizer resistentes a visões questionadoras, usando apenas a preposição. Ou eu posso colocar tudo no plural. Resistentes às visões questionadoras. Esse as aí sim, com crase. Aqui não. Aqui apenas a preposição a, antes de um substantivo no feminino plural, visões. Então aqui está correto também. E esse a não leva crase, porque aqui visões está no plural. E eu não quis aqui colocar esse as no plural. Entendeu? Então esse a aqui, na opção C, não leva crase, porque ele vem antes de uma palavra feminina plural. Resistentes a visões. Então ele não leva crase por isso. E não porque visões é verbo. Vejamos a opção D. Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros. O de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Veja aí na opção D de dado as expressões em destaque. Pode induzir a outros erros. O verbo aí, induzir,
aí é transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Preposição a. Pode induzir. Induzir a. Induzir a quê? Induzir a quê? Olha aí o a exigido pelo verbo induzir. Preposição a. Pode induzir. Induzir a quê? A outros erros. Por que esse a aí, na opção D, não leva crase, hein? Por quê? Será que é porque está antes de verbo? Não. Ele não está antes de verbo. Veja aí, outros. Ele está antes de um pronome indefinido. Pronomes indefinidos não aceitam o artigo aí feminino. E aí, outros, além disso, além de ser um pronome indefinido, ainda está no masculino. Outros aí, outros no masculino e não no feminino. Entendeu? Então aí veja, pode induzir. Induzir a quê? Induzir a quê? A outros erros. Aí apenas a preposição a. Não há crase aí, porque outros é um pronome indefinido masculino. Outros. E não leva crase aí, portanto, a. Vejamos a opção E. Uma comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada dia seria caótica e, por isso mesmo, inviável. Então veja aí as expressões em destaque. Mudassem a cada dia. Esse aí, mudassem a cada dia. Veja bem, esse aí não leva crase. Por que não leva crase? Porque está antes de verbo? Não. Porque está antes de um pronome indefinido, cada. Cada é pronome indefinido. Não aceita o artigo feminino a. Cada, pronome indefinido. Então, esse aí não leva crase porque está antes de um pronome indefinido e não antes de um verbo. Certinho, gente? Então, você viu facilmente aí que a única opção correta é a opção A. Por quê? Porque a opção A, nessa opção, o A não leva acento porque está antes de verbo. Equivale a tirar. Está antes de verbo. Da mesma forma que no texto acima, o A em as pessoas tendem a aceitar. Da mesma forma, esse A aí não leva acento de crase porque está antes de um verbo. Da mesma forma, a opção A equivale a tirar. Esse aí não leva acento de crase porque está antes do verbo tirar. Nas demais opções, o A não leva crase, não porque está antes de verbo. Só na opção A é que ele está antes de verbo, na opção A. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.